Olá, minha querida Primeira Igreja Batista em Éden, meus irmãos, meus amigos, você que está me acompanhando, está me assistindo, a minha oração é que Deus nos abençoe. Nós estamos aqui para realizar este culto e a intenção, claro, é que Deus fale ao nosso coração e que Deus receba a nossa adoração. Eu quero começar lendo o Salmo 92, o verso 1 e o verso 2 dizem assim: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Bom, então, é cultuar o nome do nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai querido, louvado seja o teu nome, Pai, por esse privilégio de estarmos juntos aqui agora, ainda que não fisicamente, mas de forma virtual, nós estamos juntos espiritualmente na tua presença. Eu peço que o Senhor nos receba, que o Senhor fale ao nosso coração e que o Senhor, Pai, mantenha acesa no nosso coração a certeza de que o Senhor está presente, cuidando de nós e que o Senhor está nos conduzindo por caminhos retos, caminhos abençoadores. Pai, continue, Pai, fortalecendo cada um e abençoando e protegendo também a vida e protegendo a família de cada um. Eu peço por aqueles que estão enfermos, poucos foram infectados por esse vírus. E, Pai, eu te agradeço por aqueles que se recuperaram, estão em casa, voltaram para casa. Muito obrigado. Eu peço também que o Senhor continue suprindo as necessidades de cada um. Eu peço que o Senhor continue abençoando as faixas etárias da nossa igreja, de maneira muito especial, os idosos, aqueles que já não podem se locomover. Pai, continue abençoando, protegendo e reanimando cada um. Peço também que o Senhor continue suprindo as necessidades de cada um. Continue, Pai, abençoando a nossa igreja e dando que nós possamos passar por esta quarentena, mas passar por ela crendo no Senhor, confiando no Senhor. Possamos passar por essa quarentena sentindo que o Senhor está nos conduzindo, o Senhor está nos tomando pela mão direita e nos conduzindo. Pai, nos abençoe agora, neste culto, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, que Deus nos abençoe, é a minha oração, que Deus fale a cada um dos nossos corações. Eu tenho as comunicações que eu quero fazer, eu tenho lembrado sempre das orientações que temos recebido quanto aos nossos procedimentos, quanto a máscara, álcool gel, lavar as mãos, distanciamento, ficar em casa quem pode ficar. Então, tudo isso nós devemos fazer e, se possível, nós devemos ser mais exigentes conosco e também para a proteção dos nossos semelhantes e nossos familiares, sermos, então, mais exigentes do que aquilo que as autoridades têm nos exigido. Logo, logo, nós vamos poder voltar a realizar os cultos no templo e também aí nós queremos cumprir com todas as normas que forem impostas e, se possível, seremos ainda mais cautelosos, mais cuidadosos. Também eu tenho colocado pedidos de oração, nós devemos continuar orando pelas nossas famílias, e começando por nós mesmos, orando pelo pastor da igreja, pelos diáconos, pela igreja, e continuar orando pelo nosso querido Brasil. Meu irmão, ore, tire algum momento, se ajoelhe, talvez se esconda num cantinho lá, no seu canto de oração, converse com Deus, suplique a Deus uma bênção especial por esse nosso querido Brasil. Eu tenho pedido tanto a Deus para que Ele intervenha na nossa pátria. Nós não precisamos de intervenção militar, aliás, isso não existe no nosso país, não é preciso isso. Nós não precisamos de uma intervenção política, nenhuma outra intervenção. O que nós precisamos é que Deus venha com poder e graça e misericórdia sobre a nossa querida pátria. Que Deus transforme o nosso país, faça do nosso país um país abençoado e abençoador para os nossos filhos e nossos netos. Então, oremos por isso. Também as nossas transmissões, domingo de manhã, às 9 horas da manhã, o culto, e às 10 horas a escola bíblica dominical, às 18 horas o culto da tarde e noite, e também as nossas lives, as nossas faixas etárias de segunda a sexta-feira às 20 horas, e estamos estudando
o Salmo 23 às 23 horas, de segunda a sexta-feira. Então venha, vamos juntos estudar o Salmo 23. Está sendo uma bênção para mim, eu já estudei esse Salmo, já preguei sobre esse Salmo, mas é sempre bom a gente estar ali renovando os nossos conhecimentos sobre esse Salmo e tudo aquilo que o Salmo tem a nos dizer. Então o tema central é vencendo o estresse. Nós estamos vendo ali nas entrelinhas tudo aquilo que nos ajuda a entender e tirar de nós toda a preocupação, toda a inquietude, todo o medo e todos os ressentimentos, toda a mágoa. Então o Salmo é muito bom para nos ensinar esses caminhos. Nós vamos ter agora um momento de louvor e após o louvor eu volto então para trazer a palavra de Deus, a meditação, pregação na palavra de Deus. Então vamos acompanhar esse momento de louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus, independente de qualquer situação, Ele é Deus. Deus é Deus.
importa. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo dono da vida, dono de tudo, porque Ele é Deus. Aleluia. Amém? Vamos então à meditação. Que Deus nos abençoe nesse momento agora. Eu quero convidar você para estarmos juntos pensando naquilo que a palavra de Deus nos diz. Hoje de manhã nós pensamos no tema crendo apesar das incertezas. E agora nós vamos pensar sobre como vislumbrar novas oportunidades em meio à pandemia. De manhã falamos também sobre isso e agora nós vamos avançar na mensagem. Não é uma mensagem em dois momentos, mas o assunto é o mesmo. Eu tenho me preocupado muito, meu irmão, minha irmã, em tentar levantar o seu ânimo, em te reanimar. Nós estamos recebendo tantas informações pessimistas, são vozes desanimadoras. Você não sabe em que canal de televisão acreditar, você não sabe em que político acreditar, você não sabe em que autoridade sanitária acreditar. Então eu quero te convidar a acreditar em Deus, a pedir a Deus para te dar uma direção para você saber em quem acreditar e como acreditar e até onde acreditar. Mas como crentes do Senhor Jesus, nós precisamos continuar firmes, crendo em Deus, confiando em Deus. Então, vamos pensar nisso. E eu de manhã falei sobre isso. Essa situação, ela nos traz oportunidades também. Então, são problemas que precisam de soluções. E nós precisamos, então, nesse momento, perguntar a Deus o que Ele quer que façamos. Nós vamos ler, então, em Apocalipse, no capítulo 2, verso 10 do Apocalipse, que diz assim: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhes darei a coroa da vida. Amém? Então esse verso ele é muito importante. A palavra de Deus é toda muito importante. Mas esse verso diz o seguinte: não tenha medo. Não tenha medo. Eu quero pedir a você, não tenha medo. Como crentes em Cristo Jesus, nós precisamos ser corajosos, valorosos, confiantes. Não tenha medo, porque porque você está prestes a sofrer. Então, nós vamos ter sofrimentos. Não por causa só da pandemia, por causa do vírus, por causa dessa quarentena, mas a vida é assim. Mas hoje, mas amanhã vamos ter mais problemas, outros problemas, diferentes problemas. E aí o verso continua: saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. Então há situações que vêm como provação para testar a nossa fé, a nossa convicção, nossa firmeza no Evangelho. E ele continua: e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Os entendidos, os estudiosos, eles entenderam que quando essa expressão diz aqui 10 dias, Deus está dizendo é por um período curto. É um período que vai passar rapidamente, é apenas 10 dias. Então é apenas um período, é apenas uma quarentena, isso vai passar. É um vale, você vai entrar e sair, não vai permanecer nele a vida inteira. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, as adversidades, elas também produzem oportunidades. Problemas requerem soluções. Então, eu tenho aprendido isso, eu tenho vivido isso, eu tenho acreditado que se você tem um grande problema, uma grande dificuldade, isso mostra para você a possibilidade de uma grande vitória, de uma grande saída, de uma grande solução. Eu me lembro da história de um sargento, estava na guerra, e ele tinha ali então a sua esquadra, aquele grupo de soldado que ele está comandando, e de repente o soldado disse para ele: sargento, estamos cercados. Eles foram cercados por um grupo maior de inimigos. Sargento, estamos cercados. Ele olhou para a sua esquadra, aquele grupo pequeno de soldados, e ele disse: soldados, não os deixem escapar. Não os deixem escapar. Então nós estamos vivendo essa pandemia, agora essa quarentena, esse problema, então tantos problemas, tantas dificuldades, tanto assombro, e nós precisamos pedir a Deus, Deus nos ajude,
para que possamos sair vencedores, vitoriosos desta situação. Essa pandemia, então, nesta pandemia, nesta quarentena, muitos estão sendo surpreendidos com problemas, com dificuldades, tormentas, decepções, perdas, sofrimentos. Então, apesar das nossas indiferenças, quanta gente perdendo a fé, quanta gente desconfiando do Senhor, duvidando do Senhor, quanta gente vivendo longe do Senhor, quanta gente vivendo longe de Deus, quantas pessoas pararam de ler a Bíblia, de conversar com Deus, de orar. Quanta gente. Mesmo assim, Ele continua conosco. Mesmo assim, Ele continua prometendo nos ajudar, nos socorrer. No Evangelho de João, capítulo 14, verso 24, o Senhor Jesus diz assim: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe, não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Então o Senhor Jesus, Ele vem tentando levantar a nossa espiritualidade, a nossa confiança, a nossa moral. Ele vem nos enlevar. Ele vem fazer isso. Não se turbe, não se perturbe o coração, nem se atemorize. Então todos estamos experimentando esse momento difícil. Mas nós precisamos ter paciência e acreditar que nesse momento Deus está renovando também as oportunidades de nós demonstrarmos que nós cremos nele. E também a oportunidade de nós dizermos para ele: eu quero servir, eu quero fazer alguma coisa, eu quero ser útil nesse momento. Mas Deus vai renovando o seu amor, o seu cuidado, o seu carinho para conosco. Em Lamentações 3, 22 e 23, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então Deus vai renovando sobre nós a sua paciência, a sua graça, a sua fidelidade. A cada manhã Ele está conosco. Então, como aproveitar essas oportunidades que Deus vai nos dando a cada manhã, a cada dia, a cada semana? Então, nós temos que aproveitar essas oportunidades tomando decisões sábias. É momento de nós pararmos, de nós refletirmos, de nós estarmos na presença de Deus, buscando nele direção. Nós precisamos tomar decisões sábias. Nós precisamos replanejar a nossa vida, o nosso projeto de vida. É um momento próprio, você que está em casa, você que está enclausurado, você que não está saindo, você que teve o seu horário, o seu tempo de trabalho achatado, diminuído. Então converse com Deus, replaneje a sua vida, reprograme a sua vida, os seus conceitos, a sua espiritualidade, faça isso, aproveite. O Salmo 23, verso 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, estamos vivendo esse vale da sombra da morte. É um pavor, é um terror. Mas nós precisamos dizer: eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. O Salmo 90, verso 12 diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Ensine-nos a contar, a fazer os cálculos, a estarmos avaliando os nossos dias, para que possamos ter corações sábios, alcançar a sabedoria. Em primeiro lugar, aproveite as novas oportunidades com o velho livro aberto, a palavra de Deus. Então são oportunidades, mas nós só vamos entender essas oportunidades, o que Deus quer nos falar, o que Ele quer fazer, como Ele quer nos usar, se nós mantivermos esse livro aberto, o mesmo livro de 1 século, de 2 séculos, de 20 séculos, de 26 séculos, esse mesmo livro aberto diante de nós. Em Josué capítulo 1, verso 8, diz assim: não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então, nesse momento tão difícil, a palavra de Deus está dizendo que nós só vamos ser bem-sucedidos
se nós mantivermos esse livro aberto, a palavra de Deus, e continuarmos ensinando e aprendendo e vivendo segundo os princípios dessa palavra, da palavra de Deus. Há alguns que pensam que nós brasileiros, nós não temos muito interesse pela vida, pelo sucesso, pelo progresso, pelo trabalho. Que o brasileiro só pensa em carnaval, futebol, Copa, Olimpíada, Hollywood e os astros de Hollywood. Só pensa em jogos de azar, em casas de espetáculo, casa noturna, lazer. Mas não é bem assim. O povo brasileiro é um povo bom, um povo trabalhador. Você é trabalhador. Então não é do jeito que se pensa, que se diz. Mesmo assim, a sociedade está a inventar um novo termo, desalentamento. A sociedade está desalentada, o povo está desalentado, desencorajado, e agora muito mais nessa quarentena, muito mais desalentado. A sociedade está desagregada. Os poderes legislativo, judiciário, executivo não trazem segurança para a gente. O povo brasileiro perdeu a confiança nos poderes constituídos. Então há uma insegurança, há um temor da segurança, uma falha na segurança, a questão de saúde. Agora que o Brasil tanto precisava de saúde, eu fiquei pensando, com esse dinheiro que foi injetado nos estados por conta da saúde, nós vamos sair dessa quarentena com uma saúde muito melhor, uma saúde top. Eles estão destruindo o dinheiro da saúde numa corrupção. Agora que era para usar esse dinheiro para abençoar a saúde dos estados e de toda a nossa federação. Estão destruindo o dinheiro. O Brasil mudou, o Brasil piorou, e nós precisamos de algo inabalável, de algo imutável, de algo indestrutível. Nós precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos continuar crendo nesse livro, continuar lendo este livro, continuar ensinando este livro, pregando esse livro. A Bíblia Sagrada, em Mateus 24, verso 35, Jesus diz: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Podemos ter todos os tipos de problemas, menos com a palavra de Deus. A palavra de Deus permanece para sempre. Então nós precisamos aproveitar as oportunidades que Deus está nos dando com esse velho livro aberto. Em segundo lugar, aproveitar as novas oportunidades crendo nas velhas promessas da palavra de Deus. Eu disse um dia desse que alguém contou que na palavra de Deus tem 365 promessas. Então nós precisamos aprender a nos agarrar às promessas de Deus, a crer nas promessas de Deus, a fazer conta das promessas de Deus. Precisamos crer nessas promessas. Em Isaías 41, verso 13, diz assim: porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela tua mão direita, e te digo, não temas, eu te ajudarei. Eu tenho lido esse verso outras vezes, nesse momento de quarentena. Nós precisamos ter essa lembrança, essa certeza, essa convicção de que Deus está nos tomando pela mão direita e nos conduzindo. Eu já contei na igreja, na minha juventude, casado de pouco, talvez eu tivesse ali os 25 anos, mais ou menos, 26, talvez, 25 anos, mais ou menos. E aí eu pedi demissão do meu emprego, porque vislumbrei um outro emprego e fui para lá, entreguei minha carteira na sexta-feira, carteira profissional, na segunda-feira eu pedi minha carteira de volta e fiquei desempregado. E foi um momento muito difícil para mim, a minha esposa estava grávida, e ela também pediu demissão do emprego, porque ela estava com medo lá, de uma dificuldade lá, tinha uma escada, ela ficou com medo e tal, etc. E ficamos os dois desempregados. E aí eu procurando emprego, não conseguia emprego. Dizem que hoje está difícil para arrumar emprego, naquela época era a mesma coisa. Mas eu lia esse verso e Deus me dizia assim: porque eu, Senhor teu Deus, te seguro pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudarei. Não temas, eu te ajudarei. E Deus me tomou pela mão direita e me conduziu. Eu sei o que é isso.
No livro do Apocalipse, capítulo 21, verso 5, e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras, são promessas da palavra de Deus. Então nós precisamos aproveitar esses dias que o Senhor está nos dando, as novas oportunidades que Ele está nos dando, crendo nas promessas da palavra de Deus, das velhas promessas que continuam vivas, eficazes. Em Hebreus 13, verso 5, a palavra de Deus nos diz: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque Ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Deus promete continuar suprindo as nossas necessidades, nos amparando e nos abençoando. Em terceiro lugar, nós precisamos aproveitar as novas oportunidades, cada dia que o Senhor está nos dando, confiando no Senhor Jesus. Nós precisamos continuar crendo nele, confiando nele. Então, como aproveitar as oportunidades e encontrar soluções para os problemas? Nós precisamos continuar crendo. Então, oportunidades na área moral. Você precisa refazer os seus conceitos morais. E você precisa melhorar nisso. Eu disse que quando eu estava lá com meus 26 anos, então eu fiquei desempregado, eu pedi demissão, e aí entreguei carteira, peguei de volta e fiquei desempregado. E um dia eu estava procurando emprego lá no centro da cidade e de repente eu fui lá numa empresa, subi aquele elevador e na hora que eu estava descendo no elevador, tinha dois rapazes que estavam na mesma jornada que eu, nós não nos conhecíamos, mas eles conversando com o outro, e um disse assim: eu estou indo agora lá em tal lugar, se assina Presidente Vargas, número tal, e andar tal, eu estou indo para lá, vamos lá. E eu anotei aquele número na cabeça, e aí desci, eu falei: é para lá que eu vou. Avenida Presidente Vargas, número tal, andar tal. Fui para lá. E eles não foram. E eu subi, peguei o elevador, subi, e fui para lá. Então, realmente, tinha um momento lá, eu fui entrevistado e tal, e passei no teste lá na entrevista, entreguei minha carteira, tive minha carteira assinada e fui trabalhar com eles. Era uma representação, era um escritório de representação, eles trabalhavam com algumas empresas. E num dia lá, eu saí do escritório que eu estava e eu fui procurar o meu chefe, e aí fui falar com ele. Ele era o diretor da empresa e ele estava num outro compartimento de uma outra empresa que ele representava, e tinha ali os materiais, eram roupas, e tinha ali os materiais que os vendedores levavam para mostrar e tal, fazer demonstração. E quando eu cheguei, eles estavam conversando com o gerente da empresa, e o gerente, então, eles estavam ali reclamando porque as peças estavam sumindo. E aí, quando eu cheguei, o gerente parou, e aquele diretor, então, falou assim: pode continuar, não tem problema não. O Arildo, ele pode ter certeza, isso que está acontecendo aqui, esse sumiço aqui, o Arildo não tem nada a ver com isso, podemos continuar. E ele virou para mim e disse: Arildo, está sumindo aqui o material. Eu disse: amém. Aquela confiança, e eu louvo a Deus por isso, Então, na questão moral, você precisa melhorar, as pessoas precisam confiar em você. Eu me lembro uma vez, na nossa conta bancária pessoal, o meu filho fez depósito lá para mim, e o meu filho, ele tem a caligrafia assim, não é tão legal, talvez pior do que a minha. E aí, naquela época, ele fez o depósito e o dinheiro não caiu na conta. E eu fui lá conversar com o gerente, só que eu conheci o gerente quando criança. Eu peguei aquele gerente no colo, carreguei aquele gerente no colo quando criança. E aí, quando eu cheguei lá, eu disse assim para ele, falei: olha, meu filho fez um depósito aqui, está aqui o documento do depósito, mas o dinheiro não caiu na conta. Ele chamou o tesoureiro, pegou o telefone, chamou o tesoureiro veio, ele falou assim: olha, aqui está o senhor Arildo, e ele está dizendo que ele depositou esse valor na conta dele, e esse valor não caiu na conta, você vai lá e transfere esse valor para a conta dele, ok? Aí o tesoureiro falou assim: sim senhor, foi lá
Aí eu falei assim, mas eu não quero mencionar o nome do rapaz, do gerente. E aí eu falei assim, mas como é que isso acontece? Ele falou, não, Arildo, nós temos esse dinheiro, nós temos um dinheiro que a gente pode fazer isso, porque é um dinheiro que fica para a gente resolver coisas internas do banco e pode ficar tranquilo. Sim, mas aí com o gerente, ele falou assim para o gerente, ele falou assim, olha, o Arildo trabalhou para os meus pais, ele trabalhou com os meus pais, e o Arildo, se você colocar 1 tonelada de ouro em grão para ele tomar conta, você pode ter certeza que não vai sumir 1 grão de ouro. Eu falei, meu Deus do céu, graças a Deus. Você precisa, nesse período, nessa pandemia, nessa quarentena, aproveitar para refazer os seus conceitos morais, para que você seja alguém crível, alguém de credibilidade, alguém que as pessoas possam acreditar. Então, trabalhe esses conceitos na sua vida. Talvez questões econômicas. Talvez esse seja o momento para você refazer os seus cálculos, a sua economia, o seu planejamento financeiro. Talvez seja o momento para você trabalhar também as suas questões eclesiásticas. Ah, você tem cargo na igreja, você é líder na igreja, ou você não é líder, mas você é membro da igreja. Então refaça a sua visão, os seus conceitos quanto à igreja. Refaça a sua vocação. Talvez você precise refazer o seu planejamento vocacional, os seus estudos. É o momento de você fazer isso. Talvez de refazer o seu relacionamento afetivo. Talvez de refazer as suas questões familiares. Aproveite a oportunidade que Deus está te dando. Talvez para refazer os seus cuidados físicos. Talvez para replanejar a sua profissão. É o momento de você aproveitar as oportunidades. Reveja, então, a sua vida por inteiro. O que precisa ser revisto, melhorado nesse período? Evite os erros do passado. Busque solução em Jesus. Crê em Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho. Ele é o caminho. Então, busque em Jesus. Então, aproveite as novas oportunidades confiando no Senhor Jesus. Confie nele, olhe para ele, confie nele. O apóstolo Paulo diz, crê no Senhor Jesus, será salvo. Creia nele, creia, confie em Jesus. Há um texto no Novo Testamento, aliás, em Mateus 9, verso 27 e 29, saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele, Jesus, em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes disse, ele lhes perguntou, vocês acreditam, vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam, sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse, que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. Então aproveite cada oportunidade crendo. Jesus está dizendo, vai ser feito do jeito que você crê. Seja feito segundo a sua crença, a sua fé, a sua convicção, a sua confiança. Quando Lázaro estava morto, e Marta vai ao encontro de Jesus, ela vai lá chamar Jesus. E então em João capítulo 11, verso 26, 27, depois o verso 40, nós vamos ler o seguinte. Quando Marta vai e conversa com Jesus, ela queixa-se com Jesus. E Jesus diz assim, todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso, Marta? Disse ela, sim, Senhor, creio, que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Respondeu-lhe Jesus, não te disse que se creres verás a glória de Deus? Então aproveite cada oportunidade crendo em Jesus, confiando em Jesus, dizendo, Jesus, eu creio no Senhor. Pedro disse a Jesus, sim, Jesus, aliás, aquele encontro de Jesus ali na multiplicação dos pães, então Simão Pedro lhes respondeu, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Então não há outra saída, meu irmão, minha irmã. Precisamos aproveitar as oportunidades crendo em Jesus, crendo nele. Para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Jesus é o eu sou, o Todo-Poderoso. E em quarto e último lugar, aproveite as oportunidades disponibilizando-se. Diga para o Senhor Jesus, o que o Senhor quer que eu faça?
Como é que eu posso te servir? Como eu posso ser melhor? Como eu posso ser útil? Então não fique aí enclausurado, não fique aí desanimado, não fique aí depressivo. Levante a cabeça, estufe o peito e diga para Deus: Deus, o que o Senhor quer? Como é que eu posso te servir? Eu quero ser útil, eu quero aproveitar a vida, eu quero servir. Em Isaías capítulo 6, verso 8, que a gente lê tanto, então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Depois que Isaías vê o Senhor, Isaías olha para si e ele vê que ele estava em cacos, uma miséria humana. E ele diz não somente isso, ele diz: eu vivo no meio de um povo que está em pecado, um povo destruído, um povo arruinado. Está tudo acabado. E Deus diz: eu preciso resolver isso, Isaías. Mas eu vou lançar mão de quem? Com quem eu posso contar, Isaías? Isaías diz: eis-me aqui. Ele está dizendo: Deus, a situação está ruim. É uma quarentena, é uma pandemia, está todo mundo descrente, todo mundo atormentado, todo mundo desiludido. Deus, eis-me aqui, Deus, usa-me a mim. Meu irmão, minha irmã, Deus quer te usar. Você não pode também se camuflar, você não pode desistir. Tua família precisa de você, teu bairro precisa de você, a igreja precisa de você. Então se refaça. E diga para Deus: Deus, eis-me aqui, usa-me a mim. Estou aproveitando cada oportunidade, disponibilizando-se. Eu volto a Neemias. Neemias capítulo 2, verso 4 e 5. O rei me disse: o que você gostaria de me pedir? Né? Neemias fica lá triste e tal, e aí o rei percebe: Neemias, o que está acontecendo? Aí Neemias conta: olha, a cidade lá dos meus pais está lá, Jerusalém, daquele jeito. Os muros fendidos, rachados, caídos, portas queimadas, uma vergonha. Aí o rei pergunta: e daí? O que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à casa de Judá, onde meus pais estão enterrados, para que eu a reconstrua, para eu a reconstruí-la. Então veja o que Neemias está dizendo, diante de uma situação de calamidade, uma situação toda adversa, uma situação impossível aos olhos de seres humanos comuns. Neemias, ao invés de dizer assim: eu estou bem aqui, eu estou de uma situação cômoda aqui em Suzã, mas não, Neemias diz: eu quero ir lá, eu quero reconstruir aqueles muros, eu quero fazer alguma coisa. Eu estou te desafiando a dizer para Deus: Deus, a situação está muito difícil, são muitas perdas, muito desânimo, muitas desilusões, muitos fracassos, mas Deus, eu quero fazer alguma coisa. E eu me coloco nas tuas mãos. Você sabe aquilo que Deus quer que você faça. Deus está colocando diante de você alguns problemas para os quais Deus tem a solução através de você. Deus está mostrando para você situações como se fossem aqueles muros caídos, aquelas portas queimadas. Destruição. E Deus está dizendo para você que você pode ajudar na reconstrução. Faça isso, meu irmão, minha irmã. Para concluir, então, você é alguém muito especial. Não importa se você se sente um caco, se você se sente desiludido, se você acha que não tem mais jeito, mas Deus pode usar você. E eu quero dizer que há muitas pessoas que têm a síndrome de Gideão. Quando Deus chama Gideão, lá no livro de Juízes, para Gideão libertar o povo judeu, o povo hebreu, Gideão diz assim: ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? O meu clã, a minha família, a minha tribo é a menos importante de Manassés.
E eu sou o menor da minha família. A minha família é a menor, a mais simples. E na minha família eu sou o caco, eu sou o resto, eu sou o pior. Entretanto, Deus está dizendo, olha, eu conto com você, eu te amo. Em Romanos 5, verso 8, diz, mas Deus prova o seu amor para conosco. Deus nos ama, Deus te ama, Deus me ama. E Ele conta comigo, Ele conta com você. E eu quero terminar, então, lembrando que Moisés também disse, eu não sei falar, talvez gago, mas Deus disse, você vai ser meu profeta, você vai libertar o povo. Gideão disse, eu sou menor, mas Deus disse, você vai libertar o povo. Pedro, instável, uma hora Pedro estava corajoso, firme, outra hora estava com medo, negando a Jesus. Na primeira mensagem que ele pregou, 5.000 pessoas se converteram. Lázaro, morto. E ali Jesus vai restaurar, vai ressuscitar Lázaro. E vai ser escrito ali em João capítulo 11, um capítulo da ressurreição. Mateus, um publicano, o inimigo dos judeus, funcionário do governo romano, do Império Romano. Jesus transforma a vida dele, ele se torna um biógrafo de Jesus, ele vai escrever um livro sobre o reino de Deus, o reino dos céus. Zaqueu, chefe dos publicanos, Jesus transforma a vida de Zaqueu. E moralmente, Zaqueu se torna um exemplo de restituição correta, uma libertação da corrupção. O Saulo se torna o Paulo e vai escrever a minha graça te basta. Maria Madalena, aquela da qual houve um exorcismo e dela saíram 7 demônios. Ela teve a sua vida transformada, um símbolo de transformação. Foi ela a primeira pessoa a ver Jesus ressurreto, a primeira testemunha da ressurreição. Nesse momento tão difícil de pandemia, de quarentena, talvez você esteja dizendo, mas quem sou eu? Talvez pior do que qualquer um desses que foi mencionado aqui. Eu também posso dizer, mas quem sou eu? Mas Deus está dizendo para mim, está dizendo para você que nós somos valorosos. E Ele precisa de mim, Ele precisa de você. Para estarmos reanimando o povo de Deus, reanimando nossas famílias, reanimando nossos amigos, empresários que conhecemos, dizendo para eles não temerem, que o nosso Deus nos toma pela mão direita e nos conduz. Precisamos fazer isso. Então aproveite cada oportunidade, tendo o velho livro aberto, a palavra de Deus, confiando na palavra de Deus. Aproveite cada oportunidade, a cada manhã, cada dia que o Senhor está te dando, crendo nas velhas promessas da palavra de Deus. Precisamos continuar crendo nas promessas da palavra de Deus. Aproveitar cada oportunidade confiando na velha solução que é o Senhor Jesus, o eu sou, crendo nele e disponibilizando-se, reconhecendo que em cada oportunidade, cada oportunidade é uma possibilidade de nós cooperarmos com o Senhor Jesus para apresentar uma solução. Então, nessa quarentena, meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe. Você possa se colocar nas mãos de Deus e dizer, Senhor, eis-me aqui. Usa-me a mim. Usa-me, Senhor. Que todos nós, eu e você, sejamos instrumentos nas mãos de Deus, para que Ele possa, através de nós, abençoar pessoas, abençoar famílias, abençoar igrejas, em nome de Jesus. Amém? Amém. Nós vamos ouvir um cântico agora. E depois desse cântico, eu farei a oração encerrando esse culto. E que Deus nos abençoe. Amém?
diz que não, a tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. A sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Quando tudo diz que não, a sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. A sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. A sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Então vamos orar. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, Pai, muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra, ela nos reanima, Pai. Eu quero pedir que o Senhor nos abençoe. O Senhor tire do nosso coração todo temor, toda incerteza, toda dúvida, Pai. Coloque confiança no nosso coração, Pai. Coloque a certeza de dias melhores, da vitória, Pai. Pai, dê a certeza de que nós vamos vencer essa quarentena, de que nós vamos sair dessa quarentena melhores moralmente, melhores espiritualmente, melhores em termos de família, melhores como profissionais. Pai, nos dê essa certeza e nos ajude para que nós possamos aproveitar esse período para estarmos arrumando a nossa vida,
melhorando a nossa vida. Que nós possamos sair dessa quarentena melhores do que quando entramos. Pai, abençoe cada família da nossa igreja, cada pessoa que está aqui me ouvindo, me assistindo, Pai. Abençoe, Pai. Abençoe, fortaleça suas vidas, seus corações e dê a certeza da vitória, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Um bom domingo para você, um bom final de dia e uma boa semana para você. E eu peço que você continue crendo em Deus, confiando em Deus e tendo a certeza da vitória final. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus traga cura para sua família, se há alguém doente, alguém enfermo. Suprimento, que Deus supra as suas necessidades. Estejamos juntos, suprindo as necessidades uns dos outros e abençoando uns aos outros, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. A Deus seja a glória.